Lucas Varela apresenta Varela no Ar, o programa do Varela. Acesse no YouTube e clique pesquisar. Na direção geral, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. Ao nosso querido público que nos acompanha, o nosso cordial abraço, os nossos agradecimentos pela atenção e pela audiência. Um abraço especial para Evaristo Molauró, meu primo, e Wildenberg Molauró, meu sobrinho, que eles divulgam o nosso programa no YouTube. E eles são nossos, eles sempre me pedem para que eu mande aqui um abraço, né, para eles. Né? E no programa do Varela no Ar, Varela no Ar, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. No Varela no Ar, The Life of Jesus, quer dizer, título do original em inglês, The Life of Jesus, a vida de Jesus. Autora Ellen G. White. E nós faremos hoje a leitura do 5º capítulo, A Infância de Jesus, no programa do Varela. Perdão, comi aqui uns milzinhos. A infância de Jesus, como guiar nossos filhos pela senda da grandeza. Jesus passou sua infância numa pequena aldeia montesina. Como filho de Deus que era, podia ter escolhido para sua habitação o lugar que lhe aprovesse no mundo. Não teria deixado de fazer honra até mesmo a um palácio real. Ele, porém, não buscou as habitações dos ricos nem os palácios dos reis. Preferiu morar entre a gente pobre de Nazaré. Jesus deseja que saibam os pobres que ele conhece suas privações, suas provações. Sofreu tudo o que estes têm de sofrer. Por isso, pode simpatizar com eles e ajudá-los. Dele foi dito quando ainda menino, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Seu espírito era lúcido e ativo, tinha facilidade de percepção e revelava ponderação e sabedoria precoces. Contudo, seus modos eram simples e infantis, crescendo ele em estatura e inteligência como os demais meninos. Manifestava a todo tempo espírito amável e despretensioso. Estava sempre pronto a servir os outros e era paciente e verdadeiro. Inabalável como uma rocha no domínio do direito, nunca deixava, contudo, de mostrar-se gentil e polido com todos. Em sua casa paterna e onde quer que estivesse, era como a luz do sol. Para com os pobres e pessoas idosas revelava bondade e acatamento, estendendo sua bondade aos próprios irracionais. Cuidava com solicitude de um passarinho ferido que fosse, e tudo respirava felicidade onde ele se encontrasse. Nos dias de Jesus, os judeus ligavam particular importância à educação dos filhos. Suas escolas eram anexas às sinagogas ou casas de culto. Os mestres denominavam-se rabinos e eram pessoas que se supunham dotadas de cultura. Jesus não frequentava essas escolas, porquanto ensinavam muitas coisas que não eram verdadeiras. Em vez da palavra de Deus, eram preceitos dos homens que ali se estudavam,
E muitas vezes estes estavam em contradição com o que Deus havia ensinado pelos seus profetas. Deus mesmo, por seu Espírito, instruiu Maria como devia educar seu filho. Maria instruía a Jesus nas Santas Escrituras, e ele as lia e estudava por si mesmo. Jesus apreciava também o estudo das maravilhas de Deus no céu e na terra. Nesse livro da natureza admirava as plantas, os animais, o sol e as estrelas. Anjos do céu o assistiam, ajudando-o a aprender desse livro acerca de Deus. Assim, pois, crescia ele em estatura e força, e também em conhecimento e sabedoria. Todos os meninos estão no caso de adquirir conhecimentos como Jesus os adquiriu. Devíamos gastar o nosso tempo em aprender aquilo que é verdadeiro. Mentiras e fábulas para nada aproveitam. Só a verdade é que tem valor real. E essa podemos aprender da palavra de Deus e das suas obras. Estudando estas coisas, nossa mente se fortalecerá, nosso coração se fará puro e atingiremos mais a semelhança de Cristo. Todos os anos, José e Maria subiam a Jerusalém para concorrer à festa da Páscoa. Quando Jesus tinha a idade de 12 anos, eles o tomaram consigo. Era esta uma jornada agradável. O povo caminhava a pé ou cavalgava bois ou jumentos, gastando nessa viagem alguns dias. A distância de Nazaré a Jerusalém é de cerca de 100 quilômetros. De todas as partes do país e até mesmo dos países estrangeiros, o povo afluía à festa, tendo por costume associarem-se para essa jornada os que eram da mesma terra. A festa era celebrada em fins de março ou princípios de abril, o tempo da primavera na Palestina, quando toda a terra se ornava de flores e os ares ressoavam do canto dos pássaros. Em caminho, os pais narravam aos filhos as coisas maravilhosas que Deus obrara a favor de Israel em tempos idos. E muitas vezes entoavam juntos alguns dos belos salmos de Davi. Nos dias de Jesus, o povo estava arrefecido no seu zelo, havendo-se tornado formais nos cultos divinos. Cogitavam mais dos prazeres próprios do que da bondade de Deus para com eles. Não se dava, entretanto, o mesmo com Jesus. Ele tinha prazer em meditar sobre Deus. Quando chegou ao templo, observou atento o serviço ministrado pelos sacerdotes. Inclinava-se com os adoradores quando se ajoelhavam para a oração e unia sua voz à deles em louvor de Deus. Todas as manhãs e todas as tardes era costume oferecer-se um cordeiro sobre o altar. Isto devia representar a morte do Salvador. Enquanto os olhos de Jesus pousavam sobre a inocente vítima, o Espírito de Deus lhe dava a entender a significação do ato. Sabia que ele próprio, como Cordeiro de Deus, devia ser morto do mesmo modo pelos pecados do homem. Com o espírito cheio de tais reflexões, Jesus sentia a necessidade de recolhimento. Por isso, não se demorou com seus pais no templo, e quando aqueles regressaram, já não estava com eles. Numa sala anexa ao templo havia uma escola dirigida pelos rabinos. A essa sala Jesus foi ter depois de algum tempo. Tomando assento entre os seus companheiros de infância, pôs-se a escutar aí a palavra dos grandes mestres. Os judeus entretinham
muitas ideias errôneas acerca do Messias. Jesus o sabia, todavia, não contradizia os homens doutos. Como alguém que desejava instruir-se, propôs-lhes perguntas acerca do que haviam escrito os profetas. O capítulo 53 de Isaías trata da morte do Salvador, e Jesus, lendo esse capítulo, pediu aos rabinos que explicassem o seu sentido. Os rabinos não puderam responder. Começaram por isso a interrogar a Jesus e ficaram assombrados do conhecimento que possuía das Escrituras. Perceberam que as conhecia muito melhor do que eles. Era evidente que seus ensinos estavam errados, contudo não estavam dispostos a crer em coisa diferente. Tal era, entretanto, a modéstia e a delicadeza com que se portava Jesus, que ele não lhes desagradou. Desejavam mesmo tê-lo por discípulo, a fim de ensinar-lhe a interpretar as Escrituras conforme eles o faziam. Quando José e Maria partiram de Jerusalém para voltar à sua terra, não notaram que Jesus não ia com eles. Supunham que estivesse em companhia de alguns de seus conhecidos amigos. Ao estabelecer à noite o seu acampamento, porém, deram pela sua ausência, fizeram indagações entre todos os conhecidos, mas infrutíferamente. José e Maria começaram, pois, a temer muito. Lembraram-se de que Herodes havia tentado matá-lo quando ainda pequeno e recearam que lhe houvesse sucedido algum mal. Com o coração aflito, volveram depressa a Jerusalém, onde só vieram encontrá-lo ao terceiro dia. Foi grande seu regozijo de havê-lo achado. Maria, porém, entendeu que Jesus devia ser repreendido por ter abandonado seus pais. Disse-lhe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te buscávamos. Jesus lhes respondeu: Por que é que me buscáveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Falando estas palavras, Jesus apontou para o céu. No seu rosto se refletia uma luz que os deixou admirados. Jesus sabia que era o Filho de Deus e que estava fazendo a obra para a qual fora enviado ao mundo por seu Pai. Maria jamais se esqueceu dessas palavras. Nos anos futuros, compreendeu cada vez melhor o seu sentido profundo. José e Maria amavam a Jesus, contudo, tinham revelado certa negligência ao perdê-lo. Haviam se esquecido da obra que Deus lhes tinha incumbido fazer. Um dia de negligência foi bastante para perderem a Jesus. Um dia de negligência foi bastante para perderem a Jesus. É assim que muitos hoje se privam da companhia de Jesus, quando não apreciamos falar a respeito dele ou orar a ele, ou quando nos ocupamos em conversas frívolas ou más, nós nos separamos de Jesus. E separados dele, ficamos ao abandono e na tristeza. Se, porém, desejamos realmente a sua companhia, ele estará todo o tempo conosco. Com aqueles que amam sua presença, Jesus gosta de demorar-se. Sua presença tornará feliz o mais humilde casebre e encherá de regozijo o mais triste coração. Embora soubesse que era o Filho de Deus, Jesus voltou com José e Maria a Nazaré e até a idade de 30 anos foi-lhes inteiramente sujeito. Aquele que era o chefe das milícias celestiais se tornou na terra um obediente filho. As grandes coisas sugeridas à sua mente pelo serviço do templo estavam guardadas em seu coração. Em Nazaré esperou até o tempo determinado por Deus a fim de começar a obra que lhe fora designada. Jesus viveu em casa de um camponês, homem pobre. Com fidelidade e satisfação cumpria a sua parte para prover ao sustento da família. Apenas teve idade suficiente, aprendeu o ofício de carpinteiro, ajudando seu pai adotivo. Exercendo sua atividade por meio de trabalho manual,
por meio do trabalho manual, Jesus foi adquirindo vigor físico e mental. Exercia todas as suas faculdades de modo a conservá-las sãs e fortes, a fim de poder fazer o melhor trabalho possível. Tudo o que fazia era bem feito, desejava ser perfeito até mesmo no manejo da ferramenta. Por seu exemplo, ensinou-nos a ser industriosos, a fazer o nosso serviço com cuidado e considerar o trabalho uma coisa honrosa. Todos devem procurar ocupar-se em alguma coisa, por meio do que se tornem úteis a si mesmos e também aos outros. Deus nos deu trabalho para nos ser uma bênção, e Ele se agrada dos meninos que, contentes, executam a sua parte nos afazeres domésticos, partilhando os encargos de pai e mãe. Tais filhos, em deixando os seus lares, se constituirão uma bênção para o mundo. A mocidade que procura agradar a Deus em tudo quanto faz e que pratica o bem pelo amor do bem será útil na sociedade. Ao se provar fiel em posições humildes, se habilitará para as posições mais elevadas. Leia São Lucas capítulo 2, versículos 48 e 49. E assim nós concluímos, meus irmãos, a leitura do capítulo A Infância de Jesus, capítulo 5, né? Nós voltaremos no nosso próximo programa no capítulo 6, Dias de Conflito, o poder que nos ajuda a triunfar. Tudo de bom, fique com Deus, até lá.